Antes de eu começar a falar com vocês aquilo que eu quero falar hoje, eu gostaria só de passar rapidamente nos assuntos que nós falamos nas semanas anteriores, só para a gente recapitular, só para a gente lembrar daquilo que nós falamos nessas outras 3 semanas. Eu vou falar rapidamente, apenas uns 4 minutinhos, só para a gente lembrar e para a gente prosseguir e finalizar esse assunto que na verdade não tem fim. Nós poderíamos ficar aqui um tempão falando sobre um assunto só na Bíblia, porque a Bíblia é muito rica e a gente pode mergulhar, e de várias passagens, vários textos, nós podemos tirar várias lições em vários assuntos. Mas hoje será o último dia que nós vamos falar sobre isso. A primeira semana nós falamos sobre fé para agradarmos a Deus, né? Nós falamos basicamente que a fé não tem nada a ver com os nossos 5 sentidos, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós vemos. Na verdade, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Loucura, é verdade, é loucura, mas isso é fé, nós acreditarmos em algo que nós não conseguimos pegar, em algo que nós não conseguimos ver. Na verdade, a vida cristã, ela já se inicia assim, no momento em que nós decidimos, puxa, eu vou entregar a minha vida a Cristo, você já precisa de fé para tomar essa decisão, porque nenhum de nós vimos Cristo, nenhum de nós vimos Jesus morrendo numa cruz, nenhum de nós pegamos nas mãos do Senhor e vimos os furos em suas mãos. A gente já assistiu um filme, a gente já viu algumas fotos que talvez não tenham nada a ver com Jesus. Então é algo que nós não vemos, é algo que nós não podemos pegar. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que Jesus pagou um preço por nós, que Jesus morreu naquela cruz por nós, que Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos a salvação. A Bíblia diz que no momento que nós acreditamos nisso, a Bíblia diz que no momento que nós confessamos com a nossa boca, nós somos salvos. Nós aceitamos a Cristo, nós somos salvos. Então, para começarmos a vida com Deus, nós já precisamos de fé. E depois nós falamos também que para nós continuarmos a caminharmos com Deus, nós também precisamos de fé. É impossível agradarmos a Deus se nós não tivermos fé. Nós falamos que a fé, ela não tem nada a ver com a esperança. Esperança é acreditar em alguma coisa para o futuro. Fé é acreditar no que já recebi, mesmo sem ter visto as evidências. Não creio porque vi ou recebi, creio porque a palavra de Deus me disse que é meu. Isso foi mais ou menos o que nós falamos na primeira semana. Na segunda semana nós falamos fé na palavra de Deus. Nós falamos que a nossa fé, ela deve estar firmada na palavra de Deus. A nossa fé não está em homens, a nossa fé não está nos políticos, a nossa fé, a nossa crença não está nos nossos melhores amigos, no nosso cônjuge, mas a nossa fé está baseada nas verdades da palavra de Deus. Mesmo que pareça contrário à nossa realidade, mesmo que pareça estar tão distante essas palavras, na verdade, da nossa vida, nós cremos porque nós sabemos que a palavra de Deus, Ele é um Deus fiel, e aquilo que Ele fala, Ele zela em cumprir e fim de papo. Por isso a nossa fé, por isso a nossa confiança está e deve estar sempre na palavra de Deus. Nós falamos lá em Oséias 4:6, que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, né? Romanos 10:17 diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Falta conhecimento do quê? Falta conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia, se você ler lá em Oséias, você vê que o sacerdote não estava cumprindo com o seu papel, que era de levar a palavra de Deus, de ensinar o povo. Ele não estava cumprindo com o seu papel, então o povo estava faltando conhecimento da palavra, das leis de Deus para aquele povo. Por isso o povo estava sendo destruído, por isso o povo estava sendo vencido. Então, uma chave para as nossas vidas, o grande segredo está na palavra de Deus. A nossa fé deve ser baseada na palavra de Deus. Se eu colocar a minha vida, se eu aplicar esta palavra na minha vida, eu vou ser bem sucedido. Semana passada nós falamos sobre fé para recebermos. E a primeira coisa que nós falamos, eu li lá o texto em Marcos, capítulo 11, 22 a 24, que começa já dizendo: tende fé em Deus
Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então nós falamos algumas coisas. A primeira coisa é que eu preciso acreditar em Deus e em sua palavra. Para Deus não existe impossíveis, né? Jesus ele usa essa figura de se nós crêssemos mandar este monte, esta montanha se lançar ao mar, isso aconteceria. Jesus usa esta figura para nos mostrar que para Deus não existe impossíveis. Nós temos um Deus que é grande, nós temos um Deus que é poderoso, e se nós confiarmos em sua palavra e aplicarmos a sua palavra em nossas vidas, tudo aquilo que ele tem preparado para nós tem que acontecer. Para Deus não existe impossíveis. Aí depois nós falamos um pouco por que nós recebemos, por que nós pedimos mal. O que é pedirmos mal? É quando nós pedimos dos nossos próprios prazeres, quando os nossos prazeres, os nossos desejos não estão alinhados com os desejos e o coração de Deus. Como pode Deus abençoar alguma coisa que não é de sua vontade? Não tem jeito. Então nós entendemos que nós precisamos estar com os planos, os sonhos alinhados com o coração de Deus, para que Ele possa abençoar as nossas vidas e prosperar os planos que nós estamos envolvidos. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre fé, o transporte para o impossível. Se você quiser, abra sua Bíblia e deixa aberta lá em Êxodo, no capítulo 14. Eu vou falar de algumas coisas antes, mas você já pode deixar a sua Bíblia aberta em Êxodo, no capítulo 14. Eu vou ler com vocês dos versículos 10 até o 18. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre fé, o transporte para o impossível. Lá em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, o que é fé? Na nova versão do Gui, fé é acreditar em alguma coisa que o meu olho humano, natural, não pode ver. É acreditar contra a realidade. Deus diz que tem algo para a minha vida. Deus coloca um sonho no meu coração. Eu estou dormindo e eu tenho um sonho, parece que uma visão do futuro. Mas aquilo é tão assustador e tão assombroso que eu digo: Deus, eu acho que você errou a mira, eu acho que você errou a pessoa, porque eu acho que eu não sou a pessoa certa para viver isso que você está falando. Você imagina José recebendo aquele sonho de Deus. José é um garoto novo, ele era o mais novo, e Deus coloca no seu coração, ele sonha à noite que os seus irmãos, que os seus pais estavam se prostrando diante dele. Imagina aquele sonho, ele fica tão assustado com aquele sonho, talvez tão feliz, não sei, aquela sensação louca, tipo, meu Deus, será que Deus vai fazer isso na minha vida? Ele compartilha com os seus irmãos, e muitas vezes é assim que nós nos sentimos. Deus coloca algumas coisas nos nossos corações, Deus nos chama para fazermos algumas coisas, Deus coloca planos dentro de nós, Deus começa a colocar alguns sonhos, despertar algumas vontades e desejos, mas a gente olha para aquilo e a gente pensa: Deus, como será que isso pode se tornar realidade na minha vida? Deus, será que o Senhor não chamou a pessoa errada? Deus, será que o Senhor não se confundiu? Porque muitas vezes entre o sonho de Deus e entre a nossa realidade existe um caminho muito longo, existe um vale muito profundo. A gente olha e pensa: meu Deus, como que um dia nós vamos alcançar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas? A fé deve ser usada quando nós precisamos de algo sobrenatural. Quando nós não precisamos de algo sobrenatural, nós não precisamos de fé, nós simplesmente fazemos. Você precisa de fé para ir daqui até ali? Não, você pega e você anda daqui até ali. Você precisa de fé para ser romântico com a sua esposa? Não, você vai até a floricultura, compra um buquê de flores e entrega para sua esposa. Você escreve um bilhetinho, uma cartinha e entrega a ela. Você não precisa
de fé para isso, mas talvez você precise de fé para Deus curar o seu relacionamento, sim. Talvez você diga: Gui, eu já fiz de tudo. Gui, eu já dei flores. Gui, eu trato da melhor forma possível. Gui, eu já fiz o possível e o impossível, mas nada está acontecendo. Parece que o meu casamento está quebrado. Aí é um momento onde eu preciso ter fé de que aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer por mim. Aquilo que eu posso fazer, Deus deixa comigo, eu vou e faço. Aquilo que você consegue fazer, Deus deixa sob sua responsabilidade de fazer. E o grande problema é que muitos cristãos têm ficado folgados, porque eles se convertem, eles acham que a partir do momento que eles entregaram a vida a Cristo, agora Deus vai fazer tudo para eles. Não, queridos, você precisa fazer alguma coisa. Aquilo que você puder fazer com a sua própria força, aquilo que você puder fazer com as suas pernas, as atitudes que você pode tomar, as mudanças que você consegue fazer, você faz sozinho, assim Deus sempre está com você. Mas aquilo que nós não conseguimos, aquela situação que você diz: Deus, impossível, aquela doença que o médico disse não tem jeito, aí é o momento onde nós colocamos a nossa fé em prática. O médico está dizendo que não tem jeito, as flores não conseguiram consertar o meu casamento, mas a palavra de Deus está dizendo que tem jeito. O sobrenatural pode acontecer na minha vida. Eu acredito que aquilo que eu não posso, eu acredito que aquilo que eu não consigo, Deus pode fazer por mim. Existem dois pontos. A grande realidade é que existem dois pontos: a minha realidade e o lugar do sobrenatural. O lugar de Deus na minha vida, o lugar da concretização dos planos de Deus na minha vida. É como se fosse essa lâmpada aqui, o lugar onde Deus quisesse que eu esteja, o lugar que Ele planejou para mim, o lugar do sobrenatural, o lugar do impossível, aquilo que eu olho e eu falo: meu Deus, mas como eu vou chegar do outro lado? Porque eu estou neste lugar aqui, esta é a minha realidade. O grande problema é que muitas vezes entre a minha realidade e o lugar onde Deus quer agir na minha vida, o lugar do sobrenatural, o lugar do plano de Deus acontecendo, é tão distante, parece que tem um vale no caminho. E você olha e você pensa: como que eu vou chegar do outro lado? Como que eu vou alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida? Muitas vezes parece impossível. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias. Muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos naturais e olhamos o vale e pensamos: eu não sou alpinista, eu não sei escalar, eu não consigo descer nesse lugar. Se eu descer aqui, eu vou me quebrar, eu vou me matar. Algo de ruim vai acontecer na minha vida, não tem jeito de eu chegar do outro lado. Mas tem uma terceira pessoinha que aparece aqui do meu lado, que é a fé. A fé vai me pegar no colo e vai me fazer andar sobre este vale e vai me colocar neste lugar onde Deus sonhou para a minha vida. A fé nada mais é do que um transporte que Deus usa para me tirar do lugar da minha realidade e me levar para o lugar onde Ele planejou para a minha vida. Então, o que é a fé? A fé é o transporte, é o meio que usamos para alcançar o sobrenatural. Agora uma pergunta para vocês: o que os transportes fazem? Parece uma pergunta idiota, mas o que os transportes fazem? Eles andam. Se o transporte não andar, você chega no lugar que você queria chegar? Você para ali num ponto de ônibus, você olha a plaquinha do ônibus e fala: eu preciso ir lá para a Praça da Sé. Opa, é esse que chega lá. Eu vou... Levanta a mão, o ônibus para, você entra, senta no ônibus. Aí o motorista para, desliga o ônibus e fica parado. Você entrou no transporte, ele não andou, você vai chegar aonde você quer chegar? Se o transporte não andar, se o transporte não sair do lugar, você não chegará no lugar, no destino final, no ponto B. Transporte me fala sobre movimento, sobre ação, sobre sair do ponto A e ir para o ponto B. E este é o conceito de fé que muitos cristãos não entendem. Tiago nos diz justamente isso lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 14. Olha o que ele nos diz: meus irmãos, qual é o proveito se algum disser que tem fé, mas não tiver obras? Basicamente ele está dizendo: do que adianta você ter fé,
se você não colocar a sua fé em prática. Se você não fizer alguma coisa com isso que você acredita, não está dizendo que você não tem fé. Está dizendo que você não tira proveito da sua fé. Você pode acreditar, você pode confiar na palavra de Deus, você pode dizer, não, Gui, eu creio, eu tenho fé. Mas aqui Tiago vai dizer que se não tiver obras, se essa fé não se movimentar, se essa fé não sair do lugar, não tem proveito. Basicamente ele está dizendo, você não vai alcançar o lugar do sobrenatural. Você não vai viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Porque a fé, ela precisa de obras. A fé, ela se movimenta, a fé, ela sai do lugar, a fé, ela acredita que a palavra é verdadeira, ela pega essa palavra e ela faz alguma coisa. Eu estou andando porque eu acredito na palavra de Deus, eu me levantei esta manhã porque eu sei que Deus falou comigo, eu estou prosseguindo porque Deus me deu uma palavra. O mundo está contra mim, as pessoas estão contra, as pessoas estão tentando me desanimar, mas eu peguei essa palavra, eu estou caminhando, eu estou fazendo alguma coisa. Se você fizer isso, você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. A fé sem obras é morta. O fato de você não fazer nada com o que você crê, não quer dizer que você não creia, mas que você não vai tirar proveito, viver isso que você crê. Então eu gostaria de ler lá em Êxodo, agora que você está com a sua Bíblia aberta, lá no capítulo 14, dos versículos 10 ao 18. Êxodo 14, de 10 a 18, diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu vou ler de novo esse versículo, eu quero que você dê um glória a Deus aí. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos, dize à Igreja Bíblica da Paz, dize ao povo do Amor em Movimento: marchem, saia do seu lugar, faça alguma coisa. Versículo 16 diz assim: E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Amém. A maioria de vocês sabem o que está acontecendo aqui, mas para você que não sabe, em um minuto eu vou te dar um feedback do que está acontecendo aqui. O povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel, o povo escolhido, o povo da promessa, estava cativo no Egito, estava sofrendo opressão. Faraó estava fazendo o povo sofrer, dando trabalho duro, colocando pressão em cima do povo. O povo estava abatido, o povo estava desanimado, o povo estava desesperado. Deus vê o seu povo naquela situação e tem compaixão do seu povo. Moisés está em um lugar distante, já velho, com uma idade avançada. Deus o chama lá naquele lugar onde ele estava e diz: Olha, Moisés, eu quero que você desça até o Egito, porque você vai ser o canal, o meu canal, você vai ser a minha boca para que esse povo seja liberto. Eu quero tirar este povo do Egito, eu quero trazer este povo para a terra prometida, eu quero abençoar este povo. Eu vejo que o meu povo está sofrendo. Então Moisés
Nós sabemos que o diálogo de Moisés e Deus não foi tão fácil assim. Moisés não queria muito, Moisés se sente incapaz, não sente que era habilitado para fazer isso, mas Deus vai mostrando e vai provando: não, eu vou estar com você, pode descer falar com o faraó que eu vou estar com você, o eu sou está indo com você. Moisés decide ir. Moisés desce até o Egito, vai falar com o faraó, e aquele trâmite todo, deixa o povo de Israel ir, e o faraó não queria deixar o povo ir, e aí Moisés clama a Deus, Deus manda uma praga, e aí novamente o faraó endurece o coração e diz: não vou deixar o povo ir embora, e aí Moisés clama a Deus, Deus manda outra praga. Nós sabemos que Deus enviou 10 pragas para conseguir arrancar aquele povo do Egito, para levar aquele povo até a terra prometida. E é nesse contexto que aquele povo estava. Aquele povo havia saído do Egito, aquele povo tinha começado a peregrinar no deserto, mas eles chegam em um ponto onde tem um mar à sua frente, e eles percebem, porque a Bíblia diz que depois que o povo foi embora, novamente o coração de Faraó se endureceu, e ele decidiu perseguir o povo de Deus mais uma vez. Então o povo está em frente a um mar, e aí o povo percebe que o exército de Faraó está vindo e cercando todos eles. Eles ficaram desesperados, ficaram com medo. E agora o que vai acontecer? Eles começam a reclamar, eles começam a falar para Moisés: por que você nos tirou? Foi o que eu li para vocês. Por que vocês nos tirou do Egito para que a gente morresse aqui nesse deserto? Era melhor que a gente morresse lá do que morrer neste lugar. Mas olha só, eu quero ler para vocês a palavra de Deus que Deus havia dito a Moisés, quando Deus chamou Moisés para descer para falar com o povo, que está lá em Êxodo, no capítulo 13, dos versículos 7 a 10. 7 a 10. Diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouviu o seu clamor por causa dos exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, e terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu não vou ler para não ficar muito comprido, mas em Êxodo capítulo 4, dos versículos 28 a 31, essa mesma mensagem que Deus havia falado com Moisés e Arão, na verdade Arão, que era o porta-voz de Moisés, fala toda essa palavra que Deus havia dito ao povo. Eles dizem: olha, tudo isso, Deus está dizendo que Ele vai nos tirar dessa terra do Egito, vai nos levar a uma terra que emana leite e mel e tal, e o povo glorificou, o povo ficou feliz. O que nós precisamos saber em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é que o povo tinha uma palavra. O povo não saiu do Egito, o povo não saiu do deserto porque eles queriam, eles tinham uma palavra de Deus dizendo que Deus iria livrá-los da mão de Faraó. Deus iria levá-los a uma terra que manava leite e mel. E a primeira lição que eu quero deixar aqui para as nossas vidas é: nós precisamos estar debaixo de uma palavra. Não saia que nem um maluco, não faça porque você acha que é bom. Você precisa estar debaixo de uma palavra. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Cumpra aquilo que Deus te chamou para cumprir. Não vá sozinho, mas tenha Deus com você. O povo tinha um líder, Moisés. Deus coloca Moisés para dar direção àquele povo. Terceiro, o povo havia experimentado o sobrenatural. O povo estava cativo. Deus envia 10 pragas para arrancar aquele povo do deserto, do Egito. Aquele povo havia visto o sobrenatural. Aquele povo tinha experimentado algo sobrenatural da parte de Deus. Aquele povo tinha visto Deus agindo na vida deles. Mas existe, queridos, uma grande diferença entre o ver, o ouvir falar, o experimentar, o sobrenatural de tabela pela vida dos outros, por causa das outras pessoas ou por causa do lugar que eu estou, e a decisão de andar em fé. Eu acredito que você pode estar num lugar como este, sentado num culto como este, e a presença de Deus está neste lugar. E por exemplo, você entrar aqui doente, você até não acreditar e você ser curado mesmo sem acreditar.
por causa da presença de Deus. Talvez alguém coloque a mão sobre a sua vida e a fé da pessoa entra em ação e você é curado. Talvez você nem acreditava muito, mas você sai deste lugar e é curado. Você vive o sobrenatural de Deus, não por aquilo que você cria, mas talvez pela vida de alguém, por causa do ambiente que você estava. E eu vejo que aquele povo, na verdade, essa era a situação daquele povo. Na verdade, eles não criam de fato. Na verdade, eles estavam vivendo o sobrenatural mais por causa de Moisés, por causa deles mesmos. Porque em todo momento onde uma circunstância adversa se levantava, em todo momento quando eles enfrentavam alguma situação difícil, nós vemos isso no período inteiro do deserto, aquele povo já começava a murmurar, aquele povo já virava as costas e reclamava de Deus, aquele povo estava na verdade sendo carregado por Moisés. Existe uma grande diferença em eu ter fé e eu estar num ambiente onde existe a presença de Deus e algo sobrenatural acontecer na minha vida. Existem algumas coisas, eu vejo aqui, eu coloquei aqui, quando chegou o momento deles andarem em fé, eles paralisaram. Quando chegou o momento onde eles precisavam colocar aquela palavra que Deus havia dito a eles: olha, eu vou tirar vocês, eu vou colocar vocês, vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Vocês são o povo da promessa, eu escolhi vocês. Mas quando chegou no momento onde eles precisavam fazer alguma coisa, o que eles fizeram? Paralisaram, ficaram com medo, ficaram desesperados, começaram a chorar. Foi uma loucura. E agora o que nós vamos fazer na minha vida? Ficaram paralisados. E na verdade existem algumas coisas que paralisam a nossa fé, que interrompem a nossa fé. Eu coloquei aqui a primeira coisa, no versículo 10 que eu li com vocês. Olha o que diz: os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. O que eles fizeram? Eles levantaram os olhos e viram. Os 5 sentidos que nós falamos, eles viram um exército poderoso, um exército grande, estava atrás deles, maior do que eles. Eles olharam para aquilo e pensaram: não tem jeito da gente se safar. Nós não somos tão fortes para matar, para destruir este exército. A Bíblia diz: eles levantaram os seus olhos, viram e temeram. O medo interrompe a nossa fé, o medo paralisa a nossa fé. Na verdade, o medo nada mais é do que falta de fé. Nós ficamos com medo porque não confiamos em Deus, ficamos com muito medo porque não acreditamos que Deus está no controle, ficamos com muito medo porque o inimigo é muito grande, ficamos com muito medo porque a adversidade é muito grande, ficamos com medo porque a situação é complicada demais, pastor. E o medo paralisa a nossa fé. O medo é a falta de fé, o medo para a nossa fé. Nós vemos isso na vida de Jó. A Bíblia diz que aquilo que Jó temia, ele sobreveio. Aquilo que Jó estava com medo, ele estava preocupado. Nós sabemos que ele tinha uma preocupação excessiva com seus filhos, com seus familiares. E a Bíblia diz que aquilo que ele temia, ele sobreveio. Nós vemos Pedro andando sobre as águas, e a Bíblia conta que no momento que ele tira os olhos de Jesus e ele olha para as circunstâncias, e olha para aquele mar bravo, e olha para aquela escuridão, o coração dele se enche de medo. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas circunstâncias. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, quando nós tiramos os olhos da palavra de Deus, quando nós tiramos os olhos das promessas de Deus, quando nós colocamos os nossos olhos nos problemas, nas circunstâncias, o medo invade os nossos corações, porque o exército inimigo é maior, porque o problema é maior, porque a adversidade é maior. Então nós ficamos com medo, e o medo interrompe a nossa fé. O povo deixou de crer por causa da circunstância. O povo deixou de confiar porque eles viram alguma coisa, porque os olhos deles puderam ver, eles enxergaram um exército. Uau, e agora? Meu Deus, o que vai ser das nossas vidas? E isso é aí o lugar onde nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Porque como que eu disse para você antes, se é possível, você não precisa ter fé. Fé você precisa realmente quando você olha e você diz assim: lascou, o exército inimigo é maior.
não tem jeito de eu sobreviver, vão me matar, vão acabar com a minha vida, amanhã não tem R$1 para eu comprar um pãozinho, e agora? Eu vou morrer de fome. É nesse momento onde eu preciso crer, é nesse momento onde a minha fé vai ser testada, vai ser provada, e se eu passar por esse teste, se eu tirar os meus olhos da circunstância e colocar os meus olhos no Senhor, certamente eu vou viver o sobrenatural. O exército não pode destruir a minha vida, aquilo que está vindo sobre mim não pode, o gigante não pode, as preocupações da vida não podem. Se os meus olhos estiverem no Senhor, eu vou viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Coloquei aqui segundo, cuidado para não ser influenciado. Sempre a grande maioria das pessoas não vão crer. Ninguém que estava ali creu. Quem teve que crer foi Moisés. Um povo todo desesperado, chorando. E agora, vamos morrer, liberando palavras contrárias. Olha lá, o exército inimigo vindo. A grande realidade, queridos, é que o mundo vai tentar matar a sua fé. O mundo vai tentar matar a minha fé. Eles vão olhar para mim, vão olhar para você e vai dizer assim: cara, você está maluco? Que esse negócio de quê? De confiar em Deus? Que não, cara. Resolve o seu problema, faz alguma coisa aí. Deus não vai fazer nada nesse negócio não. O mundo não acredita no sobrenatural, as pessoas não acreditam. Pode ter certeza que no momento, muitas vezes no momento que você vai precisar mais andar em fé, no momento que você está talvez no momento mais difícil da sua vida, algumas pessoas vão te deixar, algumas pessoas vão te dizer: você está maluco, você está batendo os pinos. E é justamente isso que acontece. Nós vemos aqui, o povo todo estava descrente, o povo todo não estava confiando. Se Moisés não estivesse ali no meio daquele povo, realmente aquele povo estava perdido. Moisés continuou crendo mesmo na adversidade. No versículo 13, olha o que diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Mas olha o que diz no versículo 15. Parece que Moisés estava tranquilinho. Parece que Moisés era campeão, cara. Não consigo ser desse jeito não. Mas olha o que diz no versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Então quer dizer que Moisés falou aquilo para o povo e saiu correndo para clamar a Deus. Oh Senhor, livra as nossas vidas. Oh Senhor, o Senhor é o nosso socorro, socorro bem presente. Oh Senhor, o Senhor me deu uma palavra. Oh Senhor, o Senhor me mandou tirar aquele povo do Egito. Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa agora, nós estamos perdidos. Senhor, Deus vira para Moisés e fala: por que clamas a mim? Mesmo Moisés tendo fé naquele momento, ele vai clamar a Deus com o coração apertado. Meu Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu estou perdido. E quantas vezes nos sentimos assim? Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, meu Deus, o Senhor precisa fazer alguma coisa, o Senhor precisa agir. E eu amo este versículo 15. Deus dá essa resposta a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Entre o crer e o receber, sempre vai existir o marchar. Moisés está clamando e talvez esperando que Deus faça aquilo que ele já havia feito. Talvez Moisés estava esperando um raio cair do céu. Talvez Moisés estava esperando que Deus mandasse fogo, porque ele tinha mandado pragas e tudo quanto é tipo de praga. Na verdade ele não havia precisado fazer nada. Talvez Moisés estava esperando algo sobrenatural da parte de Deus. Agora Deus manda um fogo consumidor e consome o exército inimigo. Mas Deus olha para Moisés e diz: por que você está clamando a mim? Marche, fala para o povo marchar, fala para o povo sair do lugar, fala para o povo fazer alguma coisa, e você pega o seu bordão e bate na água. Isso é fé. É essa força
que nos arranca do lugar que nós estamos e nos leva ao lugar de Deus para as nossas vidas. A fé nada mais é do que o transporte que vai nos tirar do lugar que nós estamos e nos levar ao lugar das promessas de Deus. Eu coloquei aqui: a fé se movimenta, a fé não é estática, a fé faz alguma coisa, a fé arranca os seus pés do lugar onde você está e te faz fazer alguma coisa. Eu lembro lá em Marcos, no capítulo 2, dos versículos 1 a 12, que fala sobre o paralítico de Cafarnaum. A Bíblia conta, eu não vou ler tudo porque é comprido, no capítulo 2 de Marcos, de 1 a 12, a Bíblia vai contar a história desse paralítico. Vai contar que Jesus estava chegando em Cafarnaum e havia um homem que era paralítico, estava deitado na sua cama, e ele e os seus amigos ouvem falar que Jesus chega em casa. A multidão ouve falar que Jesus havia chegado na cidade, e a multidão começa a cercar a casa onde Jesus estava, para ouvi-lo falar, para ouvir um sermão de Jesus, para estar perto dele. Uma multidão estava cercando Jesus. Aqueles homens, aqueles 4 amigos que a Bíblia conta, aquele paralítico, eles ouviram falar de Jesus. Eles ouviram falar que Jesus curava, eles ouviram falar que Jesus operava milagres, eles ouviram falar que Jesus era um homem, porém, poderoso, com ousadia. Talvez aqueles homens olharam para o seu amigo deitado em uma cama e encontraram ali uma esperança. Olharam e falaram: puxa, pode haver esperança. Talvez tenha um jeito. Talvez este homem que tantas pessoas falam, esse Jesus, ele possa fazer alguma coisa na vida desse nosso amigo. Aqueles 4 amigos, eles decidem pegar aquela cama, porque aquele homem não podia levantar, aquele homem ele era paralítico. Aqueles 4 amigos pegam a cama do paralítico, começam a andar pela cidade, começam a caminhar com uma cama no meio da rua. Eu não sei você, mas parece um negócio meio maluco. A fé, deixa eu te dizer, a fé algumas vezes vai parecer que você é maluco. A fé vai te colocar algumas vezes, pode até parecer em mais lençóis. Parece que você está indo para o caminho errado. As pessoas talvez olhavam e diziam: olha esses caras, um bando de maluco. 4 caras no meio da rua andando com uma cama na mão, um outro doido deitado na cama. Aonde esses malucos estão indo? Num dia com muito calor, porque lá é muito calor, um dia de sol, aqueles homens carregando no meio da rua uma cama. Nós estamos indo nos encontrar com Jesus. Ouvimos falar de um homem que pode fazer todas as coisas. Aqueles homens chegam até a casa, e quando chegam até a casa, mais uma dificuldade: Jesus estava naquele lugar, uma multidão cercava a casa, eles não conseguiram entrar, empurra daqui, empurra dali, eles não iam conseguir passar com uma cama e entrar naquela casa. Um doido tem uma ideia: vamos subir no telhado da casa, vamos puxar essa cama para o telhado, vamos botar a cama lá de cima para dentro da casa. Tem algum doido aqui assim? Tem gente que não anda, porque não é louco que nem esses caras foram. Tem gente que não vive o sobrenatural, porque não faz o que eles fizeram. Tem gente que fica sentado em casa, leu uma história dessa na Bíblia e falou: oh, glória a Deus, faz assim na minha vida também, ó Deus eterno. E vai continuar orando até morrer. Aqueles homens ouviram falar, fizeram alguma coisa. A fé sem obras é morta. A fé, se não se movimentar, não muda nada na sua vida. Aqueles homens pegaram a cama. E imagina esse episódio: amarra a cama, puxa a corda, vem, traz, opa, puxa o lado de lá, vai cair, o homem vai que segura na cama. Imagina a confusão. Sobem a cama no telhado da casa, começam a abrir o telhado da casa, começam a arrancar, e Jesus está lá dentro. E Jesus sabe de todas as coisas. Ele deve ter olhado para cima, o povo deve ter olhado e falado assim: meu Deus, o que está acontecendo? É um terremoto, a casa está caindo. Daqui a pouco começa a sair um tijolinho, 2 tijolinhos, 3 tijolinhos, 4, 5, 10. Daqui a pouco um buraco enorme no telhado da casa. Daqui a pouco uma cama descendo. Talvez os mais pentecas já começaram: oh glória, o Senhor está enviando algo dos céus. E os pentecas começaram a glorificar. Isso não está na Bíblia, é o que eu estou dizendo. É heresia não. A cama começa a descer, desce, a cama chega lá embaixo. E olha que coisa incrível que Jesus diz àquele homem. Está lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 5. Vendo-lhes
a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Nós sabemos que aí, por causa da dureza do coração das pessoas, Jesus novamente falou: eu sei o que vocês estão pensando, que eu não posso perdoar pecados. Então, o que é mais fácil, eu perdoar pecados ou falar para esse homem: levanta-te, carrega tua cama e vai embora? Se for isso, então levanta-te, pega tua cama e vai embora. O homem levantou, pulou, pegou a cama e foi embora. Mas olha que interessante o que Jesus disse. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Quem era a fé? Uma pessoa? A fé estava junto com eles? Oi, cadê a fé? Vem cá, a fé. A fé era a enfermeira que andava junto? Vendo-lhes a fé. Quem que é a fé? Não é uma pessoa? Vendo-lhes a atitude de fé. Vendo que eles fizeram alguma coisa. Vendo que eles saíram do lugar onde eles estavam, caminharam, enfrentaram uma multidão, andaram num sol, furaram o teto da casa, arrancaram os tijolos, porque eles criam que Jesus podia fazer alguma coisa. Jesus disse: vendo-lhes a fé. A palavra de Deus diz: vendo-lhes a fé, vendo-lhes a atitude de fé que aqueles homens tiveram. Então Jesus libera o milagre na vida daqueles homens, queridos. A fé é o transporte, a fé ela nos arranca do lugar que nós estamos. Nós vemos os encontros de pessoas que precisavam de um milagre na Bíblia com Jesus. Os encontros, as pessoas ouviam falar de Jesus. O cego que estava na beira da estrada ouviu falar que Jesus estava passando, e ele se levanta e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sai correndo, as pessoas mandam ele ficar quieto, mas ele clama mais alto. A mulher do fluxo de sangue enfrenta a multidão, entra no meio do povo apenas para tocar nas vestes do Senhor. Ela faz alguma coisa, porque a fé é atitude. A fé me arranca do lugar onde eu estou, eu começo a dar passos, eu saio de encontro ao Senhor. Se eu crer, se eu apenas crer e ficar no meu lugar, nada vai acontecer na minha vida. Você vai ter que enfrentar um dia de sol, você vai ter que enfrentar um dia de calor, você vai ter que enfrentar talvez uma cama pesada, você vai ter que parecer maluco, talvez as pessoas vão olhar para você e falar: esse está batendo pino. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você decidir andar em fé, se você decidir pegar essa estrada, se você decidir passar calor, se você decidir carregar essa cama que está pesada, se você decidir fazer coisas loucas, subir no telhado da casa, o Senhor vai olhar para você e dizer a mesma coisa que Ele falou para aquele homem: vendo-lhe a fé, vendo-lhe a fé, vendo-lhe a fé. Porque a fé ela é ação, a fé faz alguma coisa, a fé te arranca do lugar onde você está. Querido, faça alguma coisa. Você tem ouvido palavras atrás de palavras, você tem ouvido promessas atrás de promessas, você não consegue viver, nada acontece na sua vida, porque você fica parado. Saia do seu lugar, vá se encontrar com o Senhor, porque Ele tem algo extraordinário para a sua vida. Arranque, levante-se, tire os seus pés, coloque as suas vestes, comece a caminhar, comece a caminhar, comece a caminhar em direção daquilo que Deus colocou no seu coração. Creia, mas faça alguma coisa. Se você fizer, você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. É tão maravilhoso quando nós lemos a palavra de Deus. E muitas vezes é a minha oração: Deus, eu quero viver isso também. Os homens viviam coisas extraordinárias, e Deus nos diz: faça coisas extraordinárias. Deus, eu queria viver um milagre como esse. Aí Deus te diz: pega a tua cama, caminha que nem eles caminharam, faça o que eles fizeram, enfrente a multidão, enfrente os parentes, enfrente as pessoas que falam para você:
você é um maluco. Em frente. A fé, ela é isso. A fé, ela faz alguma coisa, ela sai andando, ela sai à procura, ela sai à busca. Eu ouvi uma palavra de Deus, meu amigo, eu ouvi uma palavra de Deus. Parece que não tem jeito não, mas eu estou andando, porque eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma palavra. Por isso eu saio do meu lugar e começo a andar. Você está debaixo de uma palavra. Você tem promessas de Deus para a sua vida. Você não está sozinho. Você não está pegando essa trilha, essa estrada sozinho. A sua fé não é no seu amigo ou alguém que pode virar as costas para você. A sua fé está em Deus, que mesmo no dia difícil, que mesmo no dia do calor, que mesmo no dia que a cama estiver pesada, Ele vai te sustentar e vai fazer você chegar até aquela casa aonde Jesus está. Ele vai te fazer chegar até o lugar do milagre. Ele vai fazer você chegar até o lugar do sobrenatural. Porém, você precisa pegar esta escadinha. A fé sem obras é morta. Talvez você não está vivendo nada porque você não está fazendo nada. Você até crê. Você é uma pessoa que tem conhecimento. Você estuda a palavra de Deus. Você sabe das promessas. Puxa, não, eu sei. Eu conheço, eu sei que Deus tem coisas boas. Eu sei que Deus é um Deus maravilhoso. Eu sei que, sabe, Deus vai cuidar de mim no dia difícil. Eu sei que Ele vai me abençoar. Eu sei que Ele tem saúde para o meu corpo. A palavra dele diz que da mesma forma que Ele se entregou naquela cruz para que eu fosse salvo, Ele também se entregou. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu fui curado. Então eu sei que eu posso receber por meio da fé. Isso eu sei. Mas querido, atitude, você precisa fazer alguma coisa. Talvez você não está experimentando aquilo que Deus tem para a sua vida porque você não faz nada com o conhecimento, você não faz nada com aquilo que você acredita. A fé coloca confiança em Deus. A fé nunca tem um plano B. Nós, seres humanos, gostamos de plano B. Se não der certo, eu vou garantir ali. A fé não funciona assim. Isso não é fé. A fé apenas tem um plano. A fé apenas diz: eu estou indo porque o Senhor me disse para ir. Se Ele não quiser que aconteça, não vai acontecer. Mas se Ele quiser, vai acontecer. E acabou. A fé não tem um plano B, um plano C. A fé me faz andar, sair do lugar, crendo que Deus vai abrir as águas do mar que estão à minha frente. A fé te arrancará do lugar do choro, do lugar da doença, do lugar medíocre, e te levará ao encontro de Jesus, ao lugar da cura, te levará a viver do sobrenatural. Não se esqueça, a fé se movimenta, a fé é ação, a fé é o transporte que nos levará a viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas.